Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa entrevista, nosso programa, o programa do Hospital da Bahia, de Educação Continuada Virtual. Vimos trazendo assuntos sobre a pandemia com o objetivo principal de trazer informação de qualidade. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Esper Callas, que é professor titular da Infectologia da Universidade de São Paulo, da USP, médico infectologista assistencial, um amigo já de longa data. Esper, é um prazer ter você aqui comigo e vamos bater aí um papo sobre assuntos da pandemia. Oi, Mariana, um prazer falar com você e os nossos irmãos baianos. Ótimo. Esper, vamos falar um pouco aqui sobre essa fase de transição para o pós-pandemia, tá? Eu queria te fazer uma pergunta assim bem objetiva. Depois de já 8 meses dos primeiros casos na China e 5 meses do decreto da pandemia, os brasileiros já podem respirar mais aliviados que o pior já passou ou ainda é cedo para isso? Acho que depende muito da região onde se está, porque o Brasil é um país tão grande e tem comportamento muito variado dependendo da região onde se está, onde você analisa. Vamos dar um exemplo. Se você olha no Rio Grande do Sul hoje, a situação está muito difícil, epidemia ainda em ascensão, provavelmente eles estão beirando ou já atingiram seu pico, os hospitais estão muito cheios de pacientes, uma demanda grande por pacientes em terapia intensiva. Se você vai para o Amazonas, aparentemente a situação está bem mais branda, porque isso que nós estamos vendo hoje no Rio Grande do Sul aconteceu naquele estado 2 a 3 meses atrás. É difícil comparar o Brasil de uma forma ampla com, por exemplo, outros países, já que a nossa dimensão, a distância dos grandes centros e as características peculiares de cada região, estado e região metropolitana dá contornos diferentes para a pandemia aonde estamos analisando. Então, a gente ainda tem que ficar muito atento. A epidemia no Brasil como um todo ainda está cobrando um preço caríssimo e doloroso, com mais de 1.000 mortes por dia, que é uma quantidade muito grande, e toda a atenção, a máxima atenção é necessária para a gente fazer os melhores esforços e evitar que essas tragédias continuem acontecendo nesse número. Perfeito. Esper, a volta à completa normalidade, uma vida normal, sem o fantasma da pandemia, ela está diretamente condicionada à chegada da vacina e à imunização da maior parte da população? Eu começaria respondendo que é a imunização da maior parte da população. 2 caminhos para isso. Uma forma é a mais dolorosa, que seria a gente aguardar a epidemia ter o seu curso e infectar as pessoas até a gente ter o que a gente chama de imunidade populacional, imunidade de rebanho, que alguns dizem. Mas a gente não deveria esperar por tudo isso, porque isso pode demorar vários meses ou até alguns anos até a gente ter essa situação, e nós não vamos nos ver livre dessa doença, porque mesmo doenças que se espalharam muito na população por um tempo prolongado, você não consegue esgotar ela completamente. Vamos dar um exemplo aqui. Olha para o que acontece com o sarampo. Nós temos, mesmo com a ocorrência anos e anos, décadas e décadas de sarampo, muitas crianças ainda pegam a doença. Vamos olhar para as diferentes formas de gripe, elas acontecem ainda. E várias outras doenças que a gente poderia listar. Então, a melhor maneira seria a gente ter uma vacina eficaz, que você simula essa infecção de forma artificial e induz uma imunidade coletiva muito mais ampla, sem cobrar o preço das vidas que a doença natural cobra. A outra alternativa é se a gente tivesse um remédio muito bom e fácil e altissimamente eficaz. Mas, infelizmente, essa é uma tarefa que talvez seja mais difícil até do que a vacina. Perfeito. E sua expectativa em relação às vacinas, né? Essas vacinas que estão em fase 3, elas têm diferentes modos de ação. Qual é a sua expectativa? Assim, existe uma mais promissora que outra? Você acha que existe a possibilidade da gente ter mais de uma vacina sendo produzida? Como é que você vê essa questão das vacinas? Eu sou muito confiante. Eu acho que a maioria delas vão dar certo. O vírus é muito estável e a gente conseguir simular uma infecção artificial com diferentes estratégias de vacina é uma tarefa que é atingível para muitas e muitas delas. São 165 que estão em desenvolvimento, que a gente tem notícias.
6 delas estão numa fase mais avançada de testes e a gente sabe que esses testes passam por três fases que a gente chama. Fase 1, fase 2, fase 3. Então, 6 delas já estão em fase 3. 2 desses estudos já começaram aqui no Brasil, um com a vacina de Oxford, da AstraZeneca, e a outra vacina Coronavac, da Sinovac, e em parceria com o Instituto Butantan. Está vindo também a vacina da Pfizer, que vai ser testada por aqui, a da Janssen, que vai ser testada por aqui, e outras que talvez também cheguem. É possível que a gente tenha, Mariana, no primeiro semestre do ano que vem, num pensamento otimista, um número grande de vacinas disponíveis já. Isso é bom por vários aspectos, porque, primeiro, provavelmente um só fabricante não vai ser capaz de produzir vacina para todo mundo. Ter vários, aí sim essa realidade pode estar mais próxima. Segundo, que isso cria uma certa competição dentro do mercado e vai acabar forçando esses fabricantes a baixar os respectivos preços. E terceiro, que talvez a solução para vacinar as pessoas não seja dar uma vacina só, mas uma combinação delas. Mas isso a gente tem que aprender com os estudos que estão sendo realizados. Somente com a análise rigorosa desses resultados é que a gente pode dar a boa notícia para a população que essa vacina pode estar chegando. Perfeito. Nesse momento a gente não pode ter pressa, né? Quer dizer, tem se acelerado as fases, mas não se pode pular fases, né? Pular etapas. Essa questão da vacina da Rússia, que caiu muito aí na mídia, que talvez tenha, pelo menos não publicou seus resultados para assegurar que todas essas fases sejam cumpridas, pode significar inclusive um risco, né? Eu acho que tem que ter pressa. A gente precisa ter uma vacina rápida, porque nós não podemos esperar os 7 anos que costuma levar uma vacina a ficar pronta com uma pandemia desse tamanho. Mas tem duas premissas que a gente tem que respeitar. Primeiro é a segurança. Nós não podemos abrir mão dela. Nós temos que verificar se a vacina é bem tolerada, se as pessoas não estão tendo efeitos colaterais graves, se ela não necessita de algumas medidas especiais, ou ela está causando algum efeito colateral inaceitável, né? E a segunda é o rigor científico na análise dos resultados. Então, a gente não pode abrir mão disso. Qual que é a vacina ideal? É a que vacina todo mundo, 100%, né? Mas isso não existe. Não tem nenhuma vacina que dá 100% de proteção para nada. Agora, nós temos vacinas que chegam a 95%, 96%, até 98% de eficácia. Seria um sonho da gente ter um produto assim. Mas a gente considera, e a Organização Mundial da Saúde tem dito isso, que é aceitável uma vacina que já passe de 50% de proteção. Vamos torcer para que seja muito mais do que isso, mas abaixo disso, provavelmente uma vacina não vai ter seu lugar. Então, a gente ter uma vacina mais eficaz, mais potente, mais duradoura seria a situação ideal. Perfeito. Esper, na sua opinião, quem serão os selecionados aí, os primeiros a receberem a vacina? Por exemplo, alguém que já teve Covid, mesmo que esteja na linha de frente ou que seja de grupo de risco, se ele já teve Covid, vai ser exigido um IgG negativo? Eu sei que isso ainda não está determinado, mas qual é a sua opinião em relação a isso? Acho que a prioridade vão ser aquelas pessoas que têm maior risco de desenvolvimento de doença grave. E quem são? Quanto mais a idade, e aí a gente vai ter que estabelecer um limite. E a segunda coisa são pessoas que têm problemas de saúde graves, pré-existentes. Por exemplo, em insuficiência cardíaca, que é da sua especialidade, né, Mariana? Pessoas que precisam de controlar muito a função do coração com muitos remédios. Segundo, são pessoas que precisam, que têm diabetes, é um outro fator de risco significativo, doenças pulmonares, mais um, doenças no rim, mais um, e aqueles que têm obesidade, principalmente grau 3, que a gente chama de índice de massa corpórea acima de 35, estão sob maior risco de desenvolvimento de doença mais grave. Então, se eu fosse o dono da vacina eficaz, que foi descoberta hoje, talvez começasse dando para essas pessoas. Trazer um pouco mais de tranquilidade para elas e depois amplia. E as pessoas que tiveram Covid, você acha que vão ter que receber, quer dizer, vão ser orientadas a receber ou essas pessoas não receberão numa primeira fase? Eu acho que na primeira fase não, mas é muito difícil você estabelecer exatamente quem teve e quem não teve. Ou a pessoa chega com uma história muito clássica e tem
resultado do exame em casa ou vai ficar na dúvida na maior parte das pessoas. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Não existe nenhuma vacina que você faz um teste antes de vacinar a pessoa. Então, não tem nenhuma vez que você foi num posto de saúde ou numa clínica, você ou os filhos das pessoas que estão nos escutando, que fala assim, olha, eu trouxe meu filho para receber essa vacina contra sarampo. Aí o médico fala assim, o senhor tem que fazer o exame do sarampo da criança antes de receber a vacina. Não é isso que acontece na prática. Então, no dia a dia, quando a gente tiver uma vacina, eu espero que a gente tenha essa discussão em breve, teremos que dar uma vacina ampla, quer dizer, para as pessoas que estão sob risco primeiro e depois começar a abrir para o resto da população. Perfeito. Aproveitando esse gancho aí, vou fazer uma pergunta que é recorrente de todo dia e que não quer calar. Os indivíduos que tiveram Covid, eles estão imunes? Eles precisam de teste sorológico para testar essa imunidade? E aqueles indivíduos que tiveram um teste sorológico sem sintomas prévios positivos, eles estão imunizados? Fale um pouco sobre isso, Esper. Difícil dar uma resposta definitiva, mas aqui sou eu, uma opinião pessoal, e que é muito na linha da maioria dos investigadores que estudam isso profundamente, apontam para que, acredito, que uma vez a pessoa tenha tido Covid-19, ela está protegida. Perfeito. Por que eu acho que dá para afirmar isso? Se você olha os mais de 20 milhões de casos, nós estamos hoje no dia 12 de agosto, são raras entre esses 20 milhões, pessoas que se suspeita que tenha tido Covid 2 vezes. Pode ser que tenha uma dúvida aqui, outra ali, um relato de um caso que aconteceu em tal lugar. Provavelmente vão acontecer casos raros assim. Mas o que eles representam dentro desses 20 milhões de casos? Praticamente nada. Então, achar que isso é um evento comum recorrente, eu acho que é um erro. Porque nós não temos essa evidência. A segunda coisa é que os estudos mais rigorosos que analisam sangue de pessoas que tiveram Covid acham anticorpos e acham resposta imune celular ou um ou outro, ou seja, as células das pessoas também estão educadas. E agora, o que nós não temos condição de responder é quanto tempo vai durar essa proteção, porque nós estamos conhecendo essa doença faz 6 meses, né? Mas tem exemplos de outros vírus parecidos onde a proteção foi muito duradoura. Se você olha a doença chamada de SARS, que aconteceu no sudeste da Ásia em 2002, 2003, teve algumas pessoas que foram analisadas 17 anos depois e a imunidade estava presente. Então, eu acho que é muito provável que a infecção pelo vírus induza uma proteção contra o desenvolvimento de doença. O que existe de dúvida, e isso é uma coisa técnica, baseado nos outros coronavírus, é que talvez as pessoas possam permitir que o vírus passe pelo seu nariz. Ele causa ele porta o vírus mais de uma vez durante a vida, mas em nenhuma dessas vezes, para os outros coronavírus, se percebeu o desenvolvimento de doença, se aconteceu o vírus entrar na secção respiratória pela segunda ou pela terceira vez. Mas é possível que esse vírus circule ainda na população, mesmo ela estando totalmente protegida ou grande parte protegida. É possível haver reativação de infecção latente? Alguém teve contato, ficou com aquele vírus ali circulando e veio a reativar um tempo depois? Não, a gente não tem evidências disso. A única coisa que tem começado a ser descrita é que algumas pessoas que têm deficiência do seu sistema de defesa muito mais significativa, que a gente chama imunodeficiência, podem ter uma infecção prolongada. Então, a gente teve um caso aqui em São Paulo do moço que tinha sido submetido a um transplante de medula, deu uma trabalheira danada, mas ele ficou eliminando o vírus e tinha lesão pulmonar por período maior que 4 meses. Mas depois de algumas coisas que a gente fez para tentar tratar esse vírus, ele acabou sendo curado. Mas isso não é surpresa nenhuma. Todas as outras doenças infecciosas podem causar um quadro que a gente chama de prolongado, comparado com as pessoas que têm competência do seu sistema de defesa. E aqui não ia ser diferente. Então, essas pessoas que fizeram transplante de medula, estão em quimioterapia muito intensa ou têm problemas imunes do nascimento, precisam ter um olho especial, uma consideração especial. Ainda assim, são casos raros.
Ok. Em relação aos testes sorológicos, Esper, qual é a sua recomendação? Você tem feito teste sorológico para pós-infecção, infecção documentada? Faz algum sentido fazer? Não faz porque eles são testes que estão aquém do que a gente gostaria em desempenho. E, no final das contas, basta que uma pessoa tenha documentação que teve Covid-19, que para mim é suficiente. Respeita-se os períodos de isolamento, de acordo com as orientações sugeridas pelo OMS, ou pelo Ministério da Saúde, ou pelas secretarias de saúde dos estados, e suspenso esse período de isolamento, a pessoa retoma a vida normal. É claro, usando medidas de proteção respiratória para ajudar a influenciar a população geral, que é importante isso, e também com o contato, para não acabar pegando o vírus de uma superfície e levando para outro lugar. Mas essa pessoa estaria muito mais tranquila de viver dentro da sociedade, porque o seu sistema de defesa já está protegendo. Ok. Até que as vacinas cheguem, a gente tem visto a reabertura, né? Essencial para a sobrevivência aí da economia do país ou de qualquer país que se veja. E a depender da cidade, a depender do estado, tem se utilizado taxas específicas para monitorar a segurança dessa reabertura. Aqui em Salvador, a gente tem visto muito a taxa de ocupação de leitos de UTI, como um critério praticamente isolado para determinar a progressão de fases. Eu queria que você comentasse isso, se é seguro, é suficiente usar somente a taxa de ocupação de UTI num período de 14 dias entre uma fase e outra? Não, porque é muito simples. Chega um prefeito que quer abrir, ele abre 2, 3 leitos, 4 leitos, 5 leitos de UTI e a taxa dele cai. Então, não pode ser um critério isolado, é um critério importante. E ele foi adotado no Plano de São Paulo também como uma das métricas para analisar a situação de cada região e decidir se vale a pena abrir ou não. Mas isso tem que vir junto com alguns outros indicadores. Primeiro deles, número de pessoas que chegam em pronto-socorro com síndrome respiratória aguda grave. Muito importante. Aliás, esse na minha opinião, o mais importante. Segundo, diagnóstico de COVID por PCR. Importante, mas que sofre influência quanto mais se oferece testes. E terceiro, o número de mortos. Você tem que saber se o número de mortos tem ascensão ou não, embora a gente saiba que ele vem atrás de todos os outros indicadores. Mas essas medidas têm que ser de forma combinada e respeitar as realidades de cada local. Essas métricas devem funcionar muito mais para a abertura e não para o fechamento, porque a gente sabe que é melhor conter a epidemia do primeiro sinal que tem transmissão comunitária, que quando começa, sai de baixo, que vem uma onda sem controle. Então, a gente não pode usar essas mesmas métricas por um canto, que é a queda, do que a gente usa para fechamento. Acho que fechamento tem transmissão comunitária, tem que fechar. Tem jeito. Se não, é tarde demais. E vários exemplos no mundo mostraram isso. Então, só para resumir a resposta, nós precisamos olhar leitos de UTI, internações com doença respiratória aguda grave, internações em enfermarias, casos diagnosticados de Covid e número de mortos. Perfeito. Eu tenho tido essa preocupação porque eu tenho enxergado que o intervalo de tempo entre as fases de reabertura, que têm sido progressivas, tem sido relativamente curto e, pelo menos, o que tem sido divulgado na mídia, não sei se há outras análises que não são divulgadas, mas tem sido divulgado apenas o critério taxa de ocupação dos leitos de UTI. É exatamente isso que eu sinto, quer dizer, estão se abrindo mais leitos, se a taxa de ocupação ela cai ou permanece estável, mas as custas de abertura de leitos e não as custas de redução do número de casos. Você sabe o que já aconteceu, Mariana? Teve, por exemplo, uma cidade pequena que participava de uma determinada região, cuja cidade polo tinha poucos leitos de UTI. Aí o prefeito fazia força para mudar a cidade dele dessa região para outra, cuja cidade polo tinha mais leitos de UTI só para ele poder abrir. Perfeito. Quer dizer, isso não vai mudar a epidemia, se a referência dele for um lado ou for o outro. Você tem que olhar o que está acontecendo na região dele, na cidade dele, para tomar a decisão.
Com certeza. Uma outra questão que tem sido muito discutida também aqui no meio social é em relação às crianças, né? Felizmente as crianças foram poupadas, né? Pelo menos em grande parte aí desse processo da pandemia, mas o surgimento dos relatos de síndrome de resposta inflamatória sistêmica em crianças em Nova York, e alguns casos aqui já no Brasil, tem criado uma situação de alerta, além da possibilidade da criança funcionar como vetor. Está se discutindo muito agora a reabertura de escolas, e a gente sabe a dificuldade que é manter medidas de isolamento entre crianças, entre adolescentes, né? Quando você coloca eles no mesmo ambiente escolar. O que você acha, Espe, a sua opinião? Você acha que as escolas elas devem esperar a vacinação chegar, né, e realmente garantir a imunidade populacional antes da reabertura? Ou você acha que deve seguir os mesmos preceitos que têm sido adotados para as outras situações para determinar a reabertura? Sabe que eu acho que a abertura da economia é importante, eu acho que a abertura de coisas de lazer são importantes, isso movimenta, mas se a gente tiver que dedicar um assunto com muito mais profundidade que todos os outros, é a abertura de escolas. O prejuízo que as crianças estão tendo e os adolescentes, os jovens estão tendo no seu aprendizado é enorme. E os educadores que são apaixonados por isso, eles acham que o dano no desenvolvimento é profundo. E, na opinião de alguns deles, até chega a ser irrecuperável. E isso tem que fazer parte das nossas estratégias. Então, a gente tem que discutir isso profundamente, entender muito bem o que representa esse fechamento por um período tão prolongado, especialmente aqui em São Paulo, que nós estamos fechados desde o meio de março. Quer dizer, as pessoas que lidam com a educação no dia a dia dizem que 2 semanas fazem cair índices de desempenho em escola que são difíceis, levam muito tempo para você repor. E aqui nós estamos falando de 5 meses. Agora, qual que é a forma mais segura? A gente também não pode abrir as escolas e representar isso um risco de recirculação de vírus e aumento de casos. Então, a primeira coisa é a seguinte: não há resposta fácil. Mas tem que haver um meio termo. Porque a visão de que nós não podemos aceitar nenhuma morte e nenhum caso de doença grave para começar a retomar algumas atividades, mas especialmente das escolas, nós vamos ficar parados por anos. E eu acho que a gente tem que saber criar meios de minimizar ao máximo esse risco. Ao máximo. Mas nós temos que achar um meio termo de encontrar qual que é a melhor forma da gente retomar as atividades. Cada local tem que olhar para a sua epidemia e para a tomada de decisão. E a gente pode fazer essa retomada de atividades de uma forma muito gradual. Nós não precisamos abrir tudo de uma vez. Então, você tem que olhar para onde está a epidemia, escolher um ponto de descenso que seja mais seguro, retomada das atividades gradualmente, numa percentagem menor das crianças, atividades que podem ser, por exemplo, alguns dias por semana, escalonamento para diminuição de turmas, escalonamento de horários para chegada e saída das pessoas, uso de máscaras, uso de distanciamento, uso de medidas de proteção de contato, como lavagem de mãos, álcool gel, e trazer essa educação para as crianças, mas mais do que isso, olhar principalmente para o entorno. Embora as crianças devam ser protegidas ao máximo, as pessoas de maior risco não são as crianças, são os professores, os colaboradores das escolas, e a gente tem que olhar para esse grupo com muito mais atenção. E quando a gente olha, percebe-se que as medidas que a gente tem que tomar visam muito mais proteger o pessoal de suporte. A outra coisa que a gente vem observando, e isso ainda é um pouco controverso na literatura, mas está, de certa forma, se consolidando, que quanto mais jovem a criança, menor a capacidade dela de transmitir. Então, é possível que a gente ache, no ensino fundamental, o primeiro degrau para a retomada gradual de atividades. E, a partir daí, acumulando informações para saber se essa atividade pode ser retomada. E veja, nós não podemos ter inflexibilidade para rever o que nós estamos fazendo. Se você retoma uma atividade e nota que está começando a ter
um sinal de aumento de casos, tem que dar um passo atrás e respeitar a transmissão social do vírus para minimizar o risco de transmissão. Então, eu acho que isso tudo tem que ser levado em conta. Insisto, não é uma decisão fácil. Qualquer lado que se vá vai ter críticas, mas nós temos que ter uma fase que é tão difícil de discutir, onde tem tanta polarização, ter flexibilidade, tolerância e desprendimento de ampliar o debate. Senão, nós vamos nos encontrar num impasse e eu acho que quem vai mais sofrer vai ser a formação das crianças. Perfeito. Esper, finalizando a nossa conversa aqui, aprendi bastante já nesses poucos minutos aqui que a gente conversou e debateu. Eu queria que você falasse um pouquinho uma mensagem final aí. Qual é o legado que você acha que essa pandemia vai deixar para a nossa sociedade? Assim, sociedade civil, em termos de cuidado com a saúde, em termos de respeito, de cuidar do outro para cuidar de si mesmo. O que você enxerga aí como legado dessa pandemia? Já pensando aí no futuro, né? Imaginando a gente já no ano que vem aí, numa situação bem mais tranquila. A gente poderia fazer uma discussão inteira sobre isso, Mariana, mas eu listaria algumas coisas, entre várias outras. A primeira delas é como a gente vai querer olhar para o nosso sistema de saúde. Que importância o brasileiro vai dar para o sistema de saúde, quer seja a saúde única universal, que é o SUS, quer seja a medicina suplementar. Nós vamos colocar ou não, finalmente, o que precisa ser feito, o sistema de saúde brasileiro como prioridade da nação. Uma das importantes prioridades. Segundo, quanto que nós vamos investir de forma racional e eficiente nesse sistema? Como que nós vamos distribuir esses recursos? De que maneira a gente tem que priorizá-los? Vamos transformar a saúde do Brasil em uma coisa mais equânime, mais acessível, que diminua essa diferença social que é enorme que o país tem? Nós temos esse dever, a gente precisa olhar para essa epidemia como uma oportunidade de debater esse assunto. Vamos olhar para o investimento em ciência, tecnologia, desenvolvimento e inovação do país? Entre as 165 vacinas que estão em desenvolvimento no mundo, só uma é brasileira e está ainda na fase inicial. Por quê? Porque nós estamos tão atrás nessas linhas de desenvolvimento. Isso é uma falha histórica de investimento na pesquisa do país. Como é que a gente trabalhou a parte de investimento de medicamentos novos, novas estratégias, uma pesquisa que respondesse prontamente às grandes dúvidas que pairaram desde do nascer dessa pandemia no nosso país? Por que a gente teve que se pegar tanto nessa briga que se transformou numa briga polarizada, política, com cloroquina, ivermectina, etc.? Isso era para fazer um estudo rápido, resolver essa questão e demonstrar, infelizmente acabou sendo demonstrado, que essas medicações não são eficazes para o tratamento ou prevenção da doença. Mas agora nós estamos 5 meses depois, um investimento grande e ainda com essa polarização e dúvida. Nós temos que ter um olhar mais pragmático, científico para essas questões. E, finalmente, um outro ponto, entre vários outros que a gente poderia citar, é que nós tivemos, no meio dessa polarização e briga toda, pelo menos um renascer da solidariedade aqui no Brasil. Muita gente saiu da sua posição de conforto e foi ajudar os outros. Eu começaria dizendo que os profissionais de saúde do Brasil deram um exemplo de solidariedade e dedicação. Enquanto estava todo mundo completamente apavorado, foram eles que foram para os hospitais, para os pronto-socorros, para as UTIs, e examinar os pacientes, escutar o pulmão deles, examinar a barriga, dar medicação, limpar eles na cama, trocar o lençol, limpar o box da UTI desses pacientes graves, trocar os aparelhos, carregar lixo. E essas pessoas fizeram com todos os riscos que a epidemia e o pavor que ela trouxe para a população. Então, a gente deve isso para os profissionais de saúde de todos os níveis, que trabalharam em todos os lugares do Brasil. Nós vamos valorizar esse pessoal ou não vamos? É dever da gente valorizar essas pessoas ou não? Eu acho que isso é o mínimo que o país deveria fazer, entre várias outras coisas.
Maravilha, excelente, Esper. Muito obrigado mais uma vez. Tenho certeza de que quem tiver a oportunidade de assistir essa entrevista vai ficar aí abrilhantado com todas as informações que você trouxe, com segurança, clareza e muita tranquilidade. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Uma boa noite a todos. E abraço a todos os meus irmãos baianos. Tá ótimo.